O Evangelho é Lucas 1, 26 a 38. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado dessa saudação. O anjo então disse: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem colocarás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Que esta palavra se cumpra em nossas vidas e em nosso favor. Estamos diante de um evangelho que é, na verdade, um projeto de vida. É o projeto de vida que Deus tem para mim e tem para você. E Maria, que é, ao mesmo tempo, escolhida por Deus, é aquela que faz presente qual deve ser a atitude da humanidade diante da palavra que o Senhor nos anuncia. Quando o Senhor nos apresenta neste evangelho que no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, foi dirigida a uma pessoa concreta, uma pessoa real, uma pessoa que tinha uma história de Deus na sua vida. E eis que naquela jovenzinha está a humanidade. E a atitude é, primeiro, dizer a Maria: "Alegra-te, cheia de graça." Aqui está a identidade de Maria, concebida sem pecado, cheia de graça. E por isso ela pode se alegrar. Contrário àquilo que aconteceu com Adão e Eva, que teve a tristeza e o medo. Veja que quando o anjo saúda Maria, ela pergunta qual seria o significado daquela saudação. Imediatamente o anjo responde: "Não tenhas medo." Lembremos que o medo na Sagrada Escritura é uma consequência do pecado. Não é o medo meramente como evento psicológico. É o chamado medo existencial, o vazio existencial, a solidão de diante do pecado, da desobediência, de querer o homem que quis ser o centro do mundo, o centro da vida, comendo o fruto que dava a ele uma aparência de semelhança com Deus, na verdade o fez querer ser Deus fora de Deus, distante de Deus, querendo o homem ser o centro da história, o centro da vida, o centro do paraíso. E, no entanto, eis que o anjo anuncia que Jesus nasceria da Virgem Maria, obra do Espírito Santo. É a força do Espírito que cobre Maria. E assim esse filho será santo, será filho do Altíssimo e terá o trono de Davi, nosso pai. Quando Maria pergunta como vai acontecer isso, imediatamente o anjo diz: "O Espírito, a obra de Deus. O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso esse menino será chamado o Filho de Deus." E é esse Filho de Deus que assume os meus e os seus pecados na cruz, paga infinitamente esse pecado que eu fiz, que você faz.
E o Senhor vem trazer-nos qual deve ser a nossa atitude, a mesma de Nossa Senhora. Porque para Deus nada é impossível. E aí Maria então diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Que essa seja a minha e a sua oração de todos os dias. Faça em mim, Senhor, o que for desejo, que for a sua vontade. E a partir daquele momento, Maria, a jovem virgem, continua virgem e mãe do Salvador. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a Imaculada Conceição rogue por nós, hoje e sempre, hoje e na hora da nossa morte. Amém.